nos direcionando, falando, Senhor, o que vem do seu coração para os nossos corações, trazendo esperança, trazendo vida e vida com abundância. Senhor, nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 11, versículo 1. Provérbios, depois de Salmos. Amém? Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com a humildade, com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos, há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falto no senso, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório, mas os que semeiam justiça terão recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos falar aqui de recompensa. Tudo aquilo que nós fazemos, somos recompensados. Se fazemos o bem, a recompensa vem como fruto. Se fazemos o mal, aquela recompensa também vem. Quando Judas Iscariote entregou Jesus, a recompensa foi amarrar uma corda no pescoço e cometer suicídio.
Quando Pedro, mesmo negando, vendo Jesus, chorou, se arrependeu, a recompensa veio. Porque quando Jesus ressuscita, disse: vai chamar a todos, e a Pedro. Nada pode ser mudado sobre as leis de Deus. Deus fez as leis para nós conhecermos o tão falho que nós somos. Através da palavra de Deus, Deus nos mostra dentro do nosso coração. Ele faz a gente olhar dentro do coração. Uma vez, fariseus levaram uma mulher que foi pega em adultério. A partir daquele momento, Jesus Cristo fala: aquele que nunca tiver pecado, atire a primeira pedra. Fez eles olharem dentro do coração. O verdadeiro sentido é a gente olhar para dentro de nós. Recompensa. Tudo aquilo que nós façamos ou que nós fizemos, haverá recompensa. Se fizemos o bem, se você plantar trigo, você vai colher trigo. Se você plantar milho, você vai colher milho. Mas se você plantar guerra, também você vai colher guerra. É assim. A maioria do povo de Deus, quando começou a ficar numa vida boa, depois de ter passado do deserto, 40 anos na dificuldade, pararam de olhar para Deus e começaram a olhar para os deuses dos vizinhos, olhar para o povo vizinho. E começaram a adorar a Baal e todos aqueles outros deuses que nem deuses eram, afastando de Deus. A partir daquele momento, a recompensa veio a cada um deles. Veio perseguições. Deus permitiu por 7 anos o povo sofrer, para chamar o nome de Deus e saber que Deus é verdadeiro na vida de cada um deles. Porque Deus teve uma história com esse povo. Deus os libertou de um cativeiro no Egito. Seria impossível para eles saírem. Provavelmente estariam lá até os dias de hoje. Mas Deus não permitiu, porque Deus é Deus. Mas Deus nunca pode agir fora da sua justiça. Lembra disso. Lembremos disso. A justiça de Deus é a coisa mais maravilhosa. Ele pode amar você, Ele pode amar cada um de nós. Mas se nós plantarmos algo que não é bom, nós também teremos que colher isso que nós plantamos. O plantar não é obrigatório, mas a colheita é. A partir do momento que você planta, nós teremos que colher. Vamos navegar na palavra do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 24. Está lá no Novo Testamento. Depois de Juízes. 1 Samuel, capítulo 24, a palavra de Deus fala assim. Capítulo 24. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engred. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas, das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar-se o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Olha que atitude bonita de Davi. Saul estava perseguindo Davi de todas as maneiras. A palavra de Deus fala que o homem verdadeiro de Deus não persegue,
é perseguido. Foi assim na vida de Saulo de Tarso. Saul tinha dado a sua filha em casamento depois que Davi vence o gigante Golias, dizendo que ele ia dar a sua filha, que ele não ia cobrar impostos do seu pai, tudo aquilo. Mas a inveja no coração de Saul fala mais alto, e ele começa uma perseguição poderosa, porque era um rei, tinha soldados ao seu lado. E Davi começa a fugir, correr de um lado para o outro, mas sempre acreditando em Deus na sua vida. Poderia aqui nesse momento ao qual ele se encontrava com Saul, dentro de uma caverna, aproveitar a oportunidade, mas Davi olha aquilo e sente no coração que não deveria fazer, porque Saul também tinha sido ungido um rei, e se Deus ia castigar, ia ser com suas próprias mãos. Davi não precisava de fazer aquilo, Davi não precisava de sujar as mãos, suas próprias mãos, para fazer a sua própria vontade, porque isso não é fazer a vontade de Deus. Recompensa. Olha que coisa maravilhosa, Davi se torna rei das 12 tribos, porque não cometeu esse ato aqui nesse momento. Ele tinha tudo, foi perseguido todo momento, ele estava fugindo e fugindo de Saul, mas no momento da oportunidade que ele teve, ele continua a fugir. Preferiu fugir do que matar aquele ungido, preferiu fugir do que fazer a sua própria vontade, porque aquela não era a vontade de Deus, porque se fosse, Deus tinha falado no coração dele. Assim, no meio das nossas caminhadas, às vezes acontece altas coisas, dificuldades que nós passamos e que nós queremos fazer da nossa maneira, mas isso não é agir como um crente, isso é agir como um homem qualquer que nunca conheceu a palavra de Deus, porque quando nós conhecemos a palavra e nós acreditamos de verdade, temos que provar isso com atitudes. Davi provou com atitude. Ele poderia ter feito, poderia ter cometido, ele ia se tornar um rei, mas ele não queria daquela maneira, ele queria esperar o tempo de Deus, e uma das coisas que mostra se você e se nós temos fé ou não, é esperar o tempo de Deus nas nossas vidas, acreditar de verdade que Deus está conosco, porque senão é mera vontade, não é fé. Fé é sempre fazer a vontade de Deus. Depois que Davi vence todas essas batalhas, numa guerra, Saul se perde e morre. Davi, a partir daquele momento, ele se torna levantado por Deus, porque ele não precisou dele usar a sua força, precisou apenas ele esperar o tempo de Deus na sua vida, porque quando ele olhou para trás, que ele estava nas malhadas, cuidando do rebanho do seu pai, ele viu que Deus já tinha levado ele por um caminho tão grandioso, e mesmo no meio de todas aquelas dificuldades, ele aprendeu a se defender com a palavra, ele aprendeu a vencer batalhas com a palavra, ele aprendeu que Deus é maior do que todas as coisas. Quando ele perdeu Mical, que era a filha de Saul, que tinha dado para ele como uma esposa, ele se sentiu triste, mas naquele momento ele não podia fazer mais nada a não ser continuar fugindo da perseguição de Saul, da perseguição do mundo. Mas ele sabia que mais cedo ou mais tarde Deus ia entregar na mão tudo aquilo que era dele realmente, e Deus fez. Demorou vários anos, mas Deus entregou. E você ter fé é você acreditar no tempo de Deus, e não no nosso tempo, porque se Davi acreditasse no tempo dele, mataria Saul ali naquele momento, mas não era a hora e nem o momento. Quando Davi se torna rei, uma das coisas mais bonitas na palavra, uma das primeiras coisas que ele faz, é mandar chamar Mical, aquela mulher prometida por o seu sogro Saul. Vai buscar, porque agora eu sou o rei, e sou eu agora que Deus me levantou para governar todo esse povo. Porque Davi andou buscando a recompensa de tudo aquilo que ele fez, e tudo aquilo que ele fez de bem, ele foi recompensado pelo bem, pela palavra de Deus. A justiça de Deus, ela anda sempre em primeiro lugar. Deus não pode fazer algo fora da sua justiça.
Porque a palavra de Deus fala, aquele que matar, né, era castigado, lá no Deuteronômio 5, as leis de Deus. Então Deus não pode mudar as suas leis. Em Jó capítulo 1, a palavra de Deus fala assim, Jó, antes de Salmos, a palavra de Deus fala assim, Jó, Jó capítulo 1. O que nós, na nossa caminhada, aprendemos? O que é melhor? Você caminhar na justiça de Deus ou na justiça dos homens? Sempre é na de Deus. Só que para a gente reconhecer isso, é preciso acreditar de verdade. E mostrar através das nossas atitudes a mudança na palavra de Deus. Porque Deus vê tudo. Nada escapa aos olhos do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhas e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias, seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Ele respondeu, o Senhor disse, de odiar a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó é um homem de posse, e você percebe que ele tinha zelo pela palavra de Deus. Mas ter zelo pela palavra de Deus, nós não temos. Vamos prestar atenção e ver o que Jó acontece na vida dele. Ele amava Deus de uma certa maneira que ele tinha medo que os seus filhos estivessem fazendo coisa errada e estivessem desagradando a Deus de uma certa forma, e que ele fazia sacrifício para que Deus não ficasse triste pela atitude dos seus filhos, bebendo e comendo. Num determinado momento da vida de Jó, ele vê sem tudo que ele tinha. Ele era rico e se torna pobre, e além de tudo ainda perde seus filhos. Ele tinha vários bens materiais. Se colocar cada um de nós aqui com essa fezinha medíocre que nós temos, porque a palavra de Deus fala que se você tiver a fé do tamanho de uma mostarda, e você pedir um monte para que ele saia de um lugar e vá para o outro, ele vai, porque Deus vê a fé no seu coração.
Então, se eu falar isso para Deus, talvez não aconteça. Então, a minha fé ainda é menos do que um grão de mostarda. E a sua? E é de cada um de nós aqui. Teríamos essa atitude de Jó? Quando tudo isso acontece, num dia na vida dele, um dia apenas na vida de Jó, ele perde tudo e seus filhos. E aí ele fala o que? Nu eu vim e nu eu vou voltar. E glorifica o nome de Deus. Isso é você conhecer a Deus. Perdeu tudo que tinha, mas ainda estava com Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, quando você tem Deus em primeiro lugar na sua vida, primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, podemos perder tudo, mas ainda vamos ter Deus, porque Deus é tudo para nós. Será que nós aguentaríamos passar o que Jó passou? Porque a palavra de Deus, ela vem aqui, é para nos dar fortalecimento e mostrar para você, e para mim, e para cada um de nós. Você tem a fé que Jó tem? Você conseguiria passar, depois de tantas essas dificuldades, falar, nu eu vim, nu eu vou voltar? Glória a Deus por isso. Isso é ter fé. Jó sabia que o que ele plantava era bom. Ele sabia, e nós sabemos que se nós plantamos algo bom, aquilo que é bom a gente vai colher na frente, mas se a gente plantar algo ruim terá que ser colhido, porque o que nós plantamos, nós colhemos. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, nada está escondido de Deus, nada está escondido de Deus. Ou você acha que Jesus Cristo não sabia que Judas ia traí-lo? Claro que ele sabia, ainda tentou abrir várias vezes a visão de Judas. Não faça isso, meu filho, porque vai dar errado. Não faça isso, porque no final você vai enfiar uma corda no pescoço, ainda vai morrer. Não faça isso, Judas. Judas ouviu? Não, parecia que não estava falando com ele, hora nenhuma. Não é comigo, não sei do que Jesus está falando. E às vezes acontece comigo, porque a gente só quer ouvir aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que Deus está tentando tratar, ninguém quer ouvir de maneira nenhuma. Por quê? Porque é o ser humano, no auto-engano, não querendo obedecer a palavra de Deus. E Jó fala, nu eu vim e nu eu vou voltar. Deus sabe todas as coisas, porque ele andava com Deus. Mas ficou só nisso? Não. Parecia que a prova tinha que aumentar, porque o diabo falou, mas também ele ainda está com saúde, tira a saúde dele, você vai ver se não blasfema. Parecia que Deus conhecia Jó realmente. Conhecia, claro que conhecia, sabia o limite. Deus sabe o nosso limite. Deus coloca a dificuldade para saber realmente se a gente consegue atravessar aquele deserto, mas glorificando o nome de Deus. Muitas pessoas que estavam no deserto, os mais velhos, ficaram para trás, não conseguiram chegar à terra de Canaã. E aí? Foram sendo enterrados no deserto. Para Deus, aqueles que aprenderam, os novos, jovens, vão chegar. Se as pessoas querem ficar para trás, problema delas. O que a gente continua fazendo aqui é pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, não está pedindo nada em troca, está fazendo aquilo que agrada a Deus. Se as pessoas não querem ouvir a palavra, cada um fica nas suas casas, vai ver novela, vai ver o que quiser ver, vai para os bares, beba, usa droga, faz o que quiser, mas nós estamos fazendo a vontade de Deus aqui nesse lugar. Jó, nesse momento, você acha que já estava dificuldade muito na vida dele, pois ela ainda aperta mais, ele fica com tumores, bem doente, deformado toda a sua pele, parecia que agora aquela doença era tão grande que talvez não estava dando nem lembrar o que ele já tinha perdido, porque agora veio outra fase mais ruim do que aquela. Mas aí você vê algo grandioso na vida desse homem, desse Jó,
Porque quando a sua própria esposa chega nele e fala: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Ele fala: você está doida? Se nós aceitamos o bem, por que nós não podemos aceitar um pouco do mal que Deus nos dá? Isso é ter fé. Ter fé não é só caminhar no jardim do Éden, não. Ou você acha que Jesus Cristo foi para o jardim com a cruz? Não, ele foi no deserto, ele apanhou, foi castigado. É verdade, a palavra de Deus é verdadeira. Jesus Cristo passou a maior dificuldade para que nós pudéssemos estar aqui hoje aprendendo essa palavra. Olha que honra nós estarmos aqui sabendo que nós podemos ser salvos se chegar até o final. Se chegar até o final, tem que chegar ao final, porque se não chegar, não vai ser salvo, não adianta. E para chegar até o final, tem que se desviar do mal. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas Jó não estava vigiando? Estava. Mas Jó queria ter uma intimidade muito maior com Deus. E para você ter uma intimidade maior com Deus, você vai ter que passar por dificuldades. E continuar firme. Continuar firme. Sabendo que Ele é o Criador de todas as coisas. Que Ele é o galardoador da nossa fé. Que sem Ele nós não existiríamos. Que sem Ele não conheceríamos o bem e o mal, porque Ele que permitiu que tudo isso acontecesse. Sem Ele nós não saberíamos o que é livre-arbítrio, porque Deus permite você vir, você não vir, fazer aquilo que você quiser. Mas se quiser andar na palavra de Deus, tem que andar igual Jó, tem que ser reto. E mesmo Jó sendo reto e íntegro, aconteceu essa catástrofe na vida dele, mas ele continuava de pé, levantando a mão e falando glória a Deus por isso. Isso é ter fé de verdade no meio de nós. Isso é que diferencia quem é crente de quem não é crente, de quem está entrando na igreja para receber a palavra de Deus e ser transformado, e de quem está em igreja para receber dinheiro. Esses mais cedo ou mais tarde vai acabar, vai ficar para trás, vai ficar no deserto. Porque para chegar até no final tem que ter chamada, assim como Moisés teve. E se você quiser ter chamada, você tem que aguentar, nós temos que aguentar aquilo que for de dificuldade que Deus colocar. Porque se está colocando é porque aguenta, porque se está colocando é porque sabe que tem força. E Jó tinha força, ele tinha força para continuar vencendo esses obstáculos. Até o diabo já estava ficando preocupado, porque estava colocando tudo aquilo. Ele falou: agora ele vai negar a Deus dessa situação. E leva a mulher e fala: amaldiçoa. Ele falou: não amaldiçoo o meu Deus. Somos nós. Fazemos parte desse povo que aprende com esses grandes homens que andaram com Deus verdadeiramente, porque é tudo verdade a palavra de Deus. Não existe alguma vírgula que não seja verdadeira aqui. E se você acredita, ou se nós acreditamos de verdade, então nós temos que continuar firme, acreditando no escape, acreditando naquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas olha o que Jó estava esperando, tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Não, mas continuou firme. Perdeu tudo que tinha, tudo, não tinha mais nada. Sobrou ele, a esposa e essa doença. Mas Deus ainda estava com ele, porque ele ainda estava clamando o nome do Senhor. E aí ele começa a falar com o coração aberto, porque a gente só fala com Deus com o coração aberto através das dificuldades. Parece que a vida toda, quando a gente está de boa, a gente não consegue falar com Deus. Fala mais ou menos, explica mais ou menos, vive mais ou menos, mas quando Deus aperta, é que dobra o joelho. E aí a gente vê Deus mesmo, a gente fala com o coração aberto, igual o Jó estava falando. E aí quando o Jó pensou que Deus não estava ouvindo, porque é assim, às vezes a gente fala, fica 200 anos sem falar com Deus, e quando começa a falar, já quer que Deus resolve, falar na hora, Deus vai ter que me responder. Não é assim que funciona, não é, é a vontade de Deus, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor, não é a nossa vontade. Pedro andou sobre as águas porque era a vontade de Deus, não era a vontade de Pedro, porque se não fosse a vontade de Deus para que ele chegasse a
próximo do Senhor Jesus, ele tinha afundado na hora que ele colocasse o pé dentro d'água, mas como era a vontade de Deus, permitiu que ele chegasse até ele. E quando ele olha para as dificuldades, começa a afundar. Quando ele olha para toda aquela tempestade, começa a afundar, porque estava aprendendo mais uma lição. Se tirar os olhos do Senhor, afunda. Se tirar a visão da palavra de Deus e não querer andar na palavra de Deus, afunda, e afunda mesmo. Mas Jó continuava falando com Deus, e Deus não respondia. E aí até os seus amigos falavam: você pecou, porque não tem lógica você está passando o que você está passando. Você era rico, você era próspero. Porque na maioria das pessoas vê prosperidade sinônimo de poder de Deus. Nada a ver, meu filho. Quanto mais humilde, quanto menor é que Deus opera. Às vezes Deus vai naquele cara que é grandão, ele atravessa a casa dele, vai num outro que está lá capinando, e ele faz uma oração e a vida daquela pessoa muda. Por quê? Humildade. Deus opera os humildes, nos pequenos, é sempre assim. Por isso que Jesus Cristo fazia tanto milagre, porque era humilde. A grandeza não falava no coração. Sabe por quê? Porque o diabo ofereceu todos os reinos e todas as glórias, e ele falou assim: não, eu vou continuar até o final com todas as dificuldades para salvar todo esse povo. Somos nós. Parecia que Jó sabia disso. E naquele momento, quando talvez Jó já estava desistindo de tanto orar, de tanto falar com Deus, Deus responde com outra pergunta: aonde você estava quando eu estava formando os alicerces dessa terra? A partir daquele momento a gente vê o tanto que nós somos pequenos diante de Deus. Acreditar de verdade é você saber que Deus está sempre nos guiando todos os dias da nossa vida. Às vezes a gente se perde de uma maneira tão grandiosa, de tão longe de Deus, mas Ele quer trazer para curar as feridas, para transformar, para que seja uma nova criatura em nome de Jesus. Esse é o verdadeiro intuito. A partir desse momento, o que Jó fala? Antes eu ouvia falar de Deus. Está vendo o tom é grandioso? Jó, íntegro homem que andava com o Senhor, que fazia sacrifício por seus filhos, mas no íntimo do coração ele ouvia falar de Deus. Agora ele teve uma oportunidade de ter uma intimidade com Deus, porque ele fala: antes eu ouvia falar de Deus, mas agora eu vejo. Eu vejo. Recompensa. Essa foi a recompensa de Jó, porque ele andou firme no meio de toda aquela dificuldade da vida dele. Será que a dificuldade que nós passamos no dia a dia se compara pelo menos a 10% daquilo que Jó passou? Porque foi verdade. Se não acredita, não tem fé. Agora, se acredita, olha no coração, olhemos no nosso coração e fala assim: já passamos por uma dificuldade tão grande como essa. Porque quando eu passo uma dificuldade mais ou menos pequena, quando olha para isso, você fala: meu Deus, eu tenho que ter mais fé no meu coração, eu tenho que pelo menos chegar a um grão de mostarda, a menor semente de todas, e continuar acreditando, porque Jó acreditou até no final, e por isso a justiça de Deus agiu na sua vida. Em Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19, 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu uma figueira brava a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém pousar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria todos que viram isto, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor,
resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu havia plantado muitas coisas superficiais na sua vida. A gente coloca coisas superficiais, bens materiais, porque se você não colocar Deus, nem isso vai ter sentido nas nossas vidas. Zaqueu era rico, vê Jesus, fica sabendo de Jesus, um homem simples, que fazia milagres, e que existia uma multidão que estava seguindo e estava amando aquele Deus, aquele homem. Aí ele olha para ele, uma pessoa que tinha bens materiais, e muitos judeus não gostavam, porque ele era publicano e tinha que cobrar impostos dele. Que alegria havia nisso? Que sentido havia nisso? Qual o sentido na vida de Zaqueu? O que adiantava Zaqueu ser rico e as pessoas não gostavam nem de olhar na sua cara? O que adiantava Zaqueu ter tudo que tinha e ter um vazio dentro do seu coração? Porque se nós não tivermos Deus dentro do nosso coração, não adianta você adquirir isso, ou aquilo. É por isso que o Senhor fala: colocar Ele em primeiro lugar, coloca o Senhor Jesus dentro do nosso coração. E aí as coisas vão começar a fazer sentido nas nossas vidas. Assim é na minha, assim é na de cada um de vocês. Porque aquilo que as pessoas do mundo enganam para conseguir é ilusório. Como assim? Aquilo que a gente faz com as nossas próprias mãos, com a nossa vontade, tem a reação na hora. Se você entrar no mercado e roubar uma barra de chocolate, você vai comer lá fora, se você conseguir, na hora. Aquilo que a gente faz de errado tem reação na hora. Aquilo que você faz para honrar o nome do Senhor, demora um pouco. Aquilo que você faz de errado hoje, que você planta, tudo que a gente planta não tem que ter um tempo para colheita. Então, se você fizer errado também, haverá um tempo que você vai ter que pagar por aquilo que você fez, de outra maneira. É por isso que a palavra de Deus fala lá em Provérbios que a riqueza conseguida mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz a vida, assim o que segue o mal para a sua morte faz. Abominável para o Senhor. Aqui. Mas o cruel assim. Aquilo que você faz com justiça, com honra, sem passar as pessoas para trás. Quando você começa qualquer coisa na vida, qualquer plantação, vamos colocar como plantação, vai demorar um tempo para você colher. Aquele tempo vai depender da chuva, vai depender do clima, do tempo. E se você fizer algo enganando as pessoas, vai ter de imediato antes da plantação, mas lá na frente, lembra, vem a justiça de Deus. É por isso que o Senhor fala que é ilusório as coisas adquiridas dessa maneira. Isso estava acontecendo na vida de Zaqueu, porque cobrava impostos, às vezes injustamente, daquele povo. Por isso eles não gostavam. E num determinado momento na vida dele, ele resolve mudar aquela caminhada, querer ser diferente, acreditar de verdade em algo que tenha valor, acreditar de verdade em algo que poderia tirar ele daquela vida só de cobiça, só de coisas erradas que ele estava fazendo. Ele nunca imaginava que o Senhor Jesus ia olhar para cima e ia encontrar com ele naquele lugar. Mas a disposição dele de sair da sua zona de conforto, pensando de verdade em mudança, fez com que o Senhor Jesus o achasse e fosse com ele na sua casa. Assim também é conosco.
Nós devemos olhar essa palavra com carinho, com amor verdadeiro, porque o Senhor Jesus Cristo morre na cruz, um sacrifício tão grandioso, para que a gente pudesse dar valor a essa palavra, para que a gente acredite de verdade que essa palavra no nosso coração faz diferença. Mas acreditar de verdade é nas nossas atitudes, não é só acreditar no pensamento, olhar para um lado e caminhar para o outro. A palavra de Deus, ela fala de uma passagem muito interessante, que tinha 2 meninos, que o pai mandou eles fazerem a mesma coisa. Um falou que ia, mas não foi. O outro falou que não ia de jeito nenhum, mas foi. E o Senhor Jesus pergunta: qual dos 2 que agradou a Deus? Foi aquele que falou que não ia, mas foi fazer. Não aquele que falou que ia e não fazia. O que significa? Significa que nós vamos agradar a Deus é na nossa atitude, não naquilo que nós falamos, mas naquilo que nós agimos, é na ação, é você pegar a palavra e agir sobre a palavra de Deus, e não nas atitudes, falar que vou fazer, que sou isso. Tem muita gente que fala que é crente, mas na hora que a coisa aperta, está andando totalmente do lado contrário da palavra de Deus. Ser crente é andar, é atitude que Zaqueu teve. Saiu da sua casa e subiu na figueira brava. Talvez ele não ia ver quem era Jesus, ele nunca imaginava, mas a atitude dele foi tão verdadeira, porque Deus sabe quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro com ele, que resolveu pousar na casa dele, porque sabia que no íntimo ele queria uma mudança. Mas como que ele queria? Deus sabia que ele queria uma mudança. Uma, porque Deus sabe todas as coisas, e a outra porque ele prova falando que ia dar a metade daquilo que ele tinha para os pobres, que ele ia mudar a maneira de enxergar o mundo, que ele ia aproveitar aquele encontro com Deus de uma maneira tão bonita e tão graciosa, que não ia parar de andar com o Senhor Jesus, nunca mais depois daquele dia. E por isso que o nome dele ficou escrito aqui na Bíblia, Zaqueu. Façamos como Zaqueu, não nos pensamentos, mas nas atitudes. É na atitude que mostra se você é diferente ou não é. Falar que é e fazer do outro jeito significa que você não é crente nem aqui, nem na Conchinchina. Ser crente verdadeiro é quando você faz a vontade de Deus, igual esses grandes homens, igual o Jó. Igual o Jó. Nu eu vim e nu eu vou voltar. Glória a Deus por isso. Continua amando a Deus. Para finalizar, em Atos 3, a palavra de Deus fala assim, Atos 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso. Você sabe quem que era Pedro e João? Pedro e João eram sócios. Eles eram sócios de pesca. Eles tinham uma empresa. Um dia eles passaram a noite inteira pescando, não pegou nada. Era o serviço deles.
Às vezes pegava para alimentar aquele povo e às vezes não. Quando eles chegaram, tinha um tal Jesus pregando o evangelho. Jesus Cristo olha para Pedro, pede para que ele afastasse o barco um pouco. Pedro afasta, o ajuda naquele momento. Aquilo chama a atenção de Pedro. O Senhor Jesus está todo tempo, o Espírito Santo de Deus está todo tempo chamando a nossa atenção, para nós nos aproximarmos, para nós ouvirmos a palavra, mas ouvirmos a palavra com o nosso coração e praticar depois, porque não é só ouvir, é ouvir e praticar, é na prática que você mostra se está aprendendo ou não. Se está praticando errado, não está aprendendo, precisa de voltar, precisa de aprender de novo. A partir daquele momento, Jesus começa a pregar o evangelho. Pedro está lavando a rede, talvez preocupado porque não pegou nada, não ia levar nada para a família, não ia alimentar a família. E vocês sabem o tanto é difícil a gente chegar em casa e dizer: não recebi hoje, não peguei nada hoje não tem dinheiro para comprar o pão, hoje não tem dinheiro para alimentar nenhum dos nossos filhos. Falar para a esposa isso é difícil, é complicado, porque depende de nós. Jesus continua pregando o evangelho, Pedro lavando as redes e prestando atenção naquela palavra. Quando Jesus termina, fala para Pedro: entra no barco, vai até lá no meio e joga a rede. Pedro falou: passamos a noite inteira pescando, né? Somos pescadores profissionais. Mas não, ele falou assim: nós passamos a noite pescando, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. E aí ele volta, acreditando na palavra do Senhor Jesus. Se passar a noite e não pegar, imagine naquele pequeno tempo de dia. Mas ele ouviu a palavra e o coração provavelmente queimou, ardeu. Alguma coisa aconteceu para que ele acreditasse de verdade. A partir daquele momento ele estava praticando a palavra do Senhor. Ele ouviu a palavra e aí ele foi lá e praticou essa palavra. E quando nós ouvimos e praticamos, vem o quê? A recompensa daquilo que o Senhor tem para nós. Mas quando você ouve e não pratica a palavra, ou faz totalmente o inverso daquilo, também vem a recompensa, mas a recompensa não é boa. Porque aquilo que você planta também você vai colher, de qualquer forma vai colher. Tudo na nossa vida é recompensa. Se você fizer um bom trabalho, vai ser recompensado. Se você for honesto no seu trabalho, você vai ser recompensado, porque as pessoas vão falar: leva lá porque o cara é honesto, o cara é bom. Mas se você for desonesto também, vai ter a recompensa. Eles vão falar: não leva não porque é desonesto, porque não compensa. Não vai não, é fria. E aí você vai ficando desacreditado. Você pode ficar ou acreditado ou desacreditado, depende de cada um de nós. Quer andar na palavra? Então vamos fazer a vontade de Deus. Pedro lança a rede e naquele momento ele pode alimentar a sua família, porque o milagre aconteceu. Esse mesmo Pedro resolve andar com Jesus, mas João deixa aquela empresa. Agora vamos seguir esse homem, porque o milagre aconteceu. E seguir a Jesus é você morrer para o mundo, é parar de fazer as coisas que fazia antes no mundo. Eles não vão mais pescar no barco, porque Jesus falou: agora vocês são pescadores de homens para o meu evangelho. E eles continuam avançando, andando com Jesus, andaram sobre as águas, negaram, Jesus morreu, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui eles se encontram com um coxo. E por causa da plantação daqueles meninos lá com Jesus, e saber esperar o tempo da colheita, olha o que acontece com esses pescadores. Homens que simplesmente viviam talvez sem sentido, igual o Zaqueu, fazendo aquela mesma coisa todos os dias, só trabalhando e comendo, trabalhando e comendo. Agora eles podiam cuidar para que o reino de Deus pudesse crescer, e não existe nada mais grandioso do que fazer parte do povo verdadeiro que anda com Deus. Chegam na porta da Formosa, um coxo que todas as pessoas conheciam, e aí ele pede algo para eles, uma moeda, um dinheiro, um denário. Mas eles não faziam parte mais da pescaria, eles não faziam mais parte daquele povo que vendia o peixe, pegava o dinheiro e fazia compra.
Se eles fossem aqueles Pedro e João mais antigos, dono daquela empresa, eles poderiam ajudar ele, mas no outro dia ele ia estar pedindo a mesma coisa. Mas quando você faz a vontade de Deus, é para a vida eterna. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós alcançamos a eternidade. Aquele dia eles mudam a vida desse coxo, porque resolveram andar de verdade na palavra do Senhor. Resolveram ver que sem Deus a vida nossa não faz sentido, e apenas Ele consegue nos sustentar e nos alimentar, porque Ele faz milagres. E naquele momento aquele coxo ia receber uma dádiva de Deus, porque estava diante de homens que tinham o coração voltado, porque plantaram e agora estavam colhendo. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E eles olharam para ele e falaram: não temos ouro nem prata, nós não somos mais empresários, mas nós temos algo muito mais grandioso do que ouro e do que prata. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o milagre aconteceu. Então, às vezes nós esperamos o milagre acontecer nas nossas vidas, e nós temos que saber que o milagre depende de Deus, não é de nós. Às vezes nós queremos que Deus faça da maneira que nós queremos, mas Deus faz é da maneira dele. Por isso que Jó se torna um homem tão grandioso, que o nome dele foi escrito nesse livro. Talvez se ele não tivesse passado tudo que passou, ninguém saberia quem era Jó. Mas por tudo que ele passou, por causa do nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, de todas as dificuldades, falando para mim e para você, acredite que Deus vai dar o escape, mas a vontade de Deus e o tempo de Deus é determinado, é por Ele, não é por nós. E ser crente é acreditar de verdade no tempo do Senhor. E por isso que o nome dele ficou ali naquele lugar. Foi por isso que Zaqueu, seu nome também ficou naquele lugar, na palavra do Senhor. E aqui mais dois grandes homens mostrando para nós a diferença: João e Pedro. E deu aquele homem que não tinha mais condições nenhuma da vida de ser alguém, porque ia passar o resto da sua vida mendigando pão. Mas a partir do momento que os dois se encontraram, os três se encontraram, o Senhor Jesus, com a sua palavra, resolve fazer a diferença e o milagre. E aquele homem passa a caminhar e a correr junto desse povo de Deus, que somos nós. Porque a recompensa verdadeira é a recompensa que nós corremos atrás, que é a palavra de Deus, que é a salvação, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso que Provérbios Salomão escreveu, para que a gente tenha fé e continue acreditando de verdade, porque ele também teve uma caminhada grande com Deus, não quis, livre-arbítrio, as pessoas fazem aquilo que der vontade. Se você quer andar com Deus, tem que ser da maneira de Deus, e Deus é maravilhoso nas nossas vidas. E por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra ia ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nesta noite, amém? Glória a Deus. Vamos estar orando pela vida do irmão José, da Emily, Gabriele e Milena, Renata, Mário, esposa, Lorivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafael, Elicleide, Karine, Davi, Aline e Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar e Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila, Cristina, Kev, Elisângela e Catarina, Jaqueline, irmã Josi, Naftali e Edinho, amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e unimos a nossa fé e apresentamos o nome de cada um aqui nesta noite que foi citado.
Papai querido, o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Que nesta noite o Senhor venha alcançar cada um, trazendo a cura, trazendo a paz do Senhor, trazendo o refrigério, trazendo a libertação e a transformação do Senhor. E que o Senhor venha suprir, ó Pai, a necessidade de cada um, a necessidade material e espiritual. É o que nós te pedimos nesta noite. E que da mesma forma que o Senhor nos alcançou, nos resgatou, que o Senhor venha resgatar cada um nesta noite. Que o Senhor venha continuar guardando, livrando, ó Pai, nós te pedimos. Papai querido, abençoa os irmãos que estão aqui conosco. Abençoa, papai querido, com a força do Senhor, com a sabedoria do Senhor, com o discernimento, com a libertação, com a cura, com a paz e o refrigério do Senhor. Papai querido, e diante de Ti, nós apresentamos essa semana que se inicia, nós apresentamos os nossos locais de trabalho, nós apresentamos toda a nossa obrigação da semana diante da Tua presença. Papai querido, que o Senhor venha abrir